Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Gilberto, professor pesquisador da nossa gloriosa história da Baixada Fluminense, né? Hoje é dia 18 de agosto de 2021 e estou aqui em mais uma pesquisa muito importante sobre um ramal ferroviário já extinto aqui na minha cidade de Duque de Caxias, que passava aqui em Duque de Caxias, que é o ramal São Bento Ambaí, ou ligação Campos Elíseos Ambaí, né? Também conhecido popularmente como a linha férrea que atravessava o lote 15. Eu, pelo menos na minha infância, eu conheci dessa forma, né? Mas eu vou falar um pouco dela aqui. Vamos lá. A ligação Campos Elíseos Ambaí. Bom, por volta de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, as ferrovias já eram vistas como onerosas por parte dos nossos administradores, ou seja, a partir dos anos 40. Isso ajuda a derrubar por terra também, meus amigos, que aquela máxima que sempre se diz, que as ferrovias começaram a ser desativadas a partir da década de 60, o que não é verdade, e tem como comprovar. Até porque a primeira linha férrea que foi desativada no nosso estado do Rio de Janeiro, ela foi desativada ainda em 1948, que foi o ramal Carlos Sampaio, Ambaí, Santa Cruz, o ramal do Matadouro de Santa Cruz, né? Ele foi desativado ainda na década de 40. O ramal de Santa Cruz foi aberto em 1929 e foi desativado em 48. Tem como comprovar isso? Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? A ligação Carlos Sampaio, Austin, Santa Cruz. Com relação ao subtrecho Austin a Carlos Sampaio em bitola métrica, apesar da carência de dados para a pesquisa, passava pelas localidades... Aí vamos lá. Sabe-se que em 1932 ocorreu o fechamento do trecho entre Santa Cruz e Cabo Sul. Entre Austin e Carlos Sampaio, a linha continuou a funcionar apenas para o tráfego de trens de serviço até 1948, quando foi totalmente erradicada. Vale lembrar que o auge das ferrovias no nosso país, o auge da malha ferroviária, foi justamente no final da década de 40 e início da década de 50. A década de 60, logicamente que a malha ferroviária brasileira era muito maior que hoje, né, no ano de 2021, só que ela já estava menor do que era desde a década de 40. Então a erradicação da malha ferroviária começou nos anos 40 e não nos anos 60. Mas continuando aqui, o importante a dizer sobre a ligação Campos Elíseos Ambaí, ou o ramal Campos Elíseos Ambaí, é que esse ramal, vou mostrar aqui no quadro, ele foi um ramal criado justamente para poder unificar a estrada de ferro Leopoldina, tá? Naquela localidade ali conhecida como São Bento, em Duque de Caxias, né? Existia ali um triângulo de inversão que unificava a estrada de ferro Leopoldina, atravessando ali a região do São Bento, né, do lote 15, atravessava ali a Avenida Presidente Kennedy, e dali em direção à Vale do Ipê, Parque Alvorada, em direção a Belfor Roxo, tá? Esse ramal São Bento ele foi aberto em 1968 e foi extinto oficialmente em 1988. Apesar que as últimas linhas ali ainda eram visíveis, né? Os trilhos eram visíveis entre 1995 e 1996. Desde 1996 não existe nenhum vestígio de trilho naquela região, particularmente a de lote 15 de São Bento, né? Ali dentro do triângulo de reversão do São Bento existia uma estação chamada São Bento, que foi aberta em 1968 exclusivamente para essa linha do ramal São Bento Ambaí, tá? Mas retornando aqui ao nosso papo, essa linha foi aberta justamente para poder unificar a estrada de ferro Leopoldina com a linha auxiliar
localizada naquela região ali de Miguel Couto, Algesu, Japeri, né? Então ligava de São Bento até Ambaí, em direção à linha auxiliar, Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil. Até porque em 1964, aí sim na década de 60, a Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, que unia, né, Vila Iomirim até Petrópolis, ela foi erradicada, ela foi extinta. Então, para fazer com que os trens chegassem, né, naquela região ali de Três Rios, ou seja, acima de Petrópolis, se pensou em abrir esse ramal São Bento-Ambaí para poder levar, né, principalmente o trem de minério, trem de cargas, até a região serrana, via Japeri, né? Bom, mas retornando aqui no nosso papo, eu tenho aqui nesse livro aqui do Hélio Suevo aqui uma foto da década de 70, indicando aqui o acesso, né, que se tinha por São Bento. Dá para perceber aqui a estação de São Bento, que eu marquei ali no mapa, e o início do triângulo de reversão, que unia aqui a Estrada de Ferro Leopoldina, eu vou falar dessa linha daqui a pouco, a Estrada de Ferro Leopoldina em direção ao lote 15 ali, tá? Essa linha aqui ela foi aberta justamente como uma via, né, a partir de 1980, para poder unificar essa linha São Bento-Ambaí até a refinaria Duque de Caxias, tá? E foi aberta posteriormente em 1980 uma terceira linha aqui, que foi a linha eletrificada, tá? Que não é essa linha aqui. Vocês não conseguem observar aqui as catenárias da eletrificação, porque foi na década de 70 e essa linha aqui foi eletrificada do Gramacho até a região de Saracuruna só a partir da década de 80, década de 90, tá? Bom, em relação aqui ao trecho, eu consigo perceber aqui a ampliação do trecho, né, de bitola métrica. Essa linha ela foi aberta em 68 como bitola métrica e foi duplicada em 1967, né, por uma bitola mais larga. Era uma linha dupla a partir de 1977, ou seja, de 68 até 77, o ramal São Bento-Ambaí ela era linha única, né? E a partir de 77 ela foi duplicada. Tanto é que eu morei no Pilar na minha infância, no início dos anos 80, eu já lembro da linha duplicada. O ônibus passava ali pela Presidente Kennedy, atravessava ali o lote 15 por duas linhas. Era a linha métrica e a linha larga, né? A duplicação da linha. Eu consigo perceber também o seguinte, que... Aqui, achei o que eu queria falar aqui. O trecho Campos Elíseos-Ambaí foi efetivamente inaugurado em 1968. A partir daí, os trens saíam de Barão de Mauá, que era a estação inicial para o trem que vinha da Leopoldina, que vinha para Caxias, né? Desde 1926, pela linha da Leopoldina até São Bento. E entravam no trecho novo até a estação de Miguel Couto, da Estrada de Ferro Central do Brasil. Daí seguiam até Ambaí, lá em Nova Iguaçu, né? Sem entrar na linha mista circulando para Japeri, de onde ia o seu destino final. Ou seja, foi o ramal pensado justamente para subir a serra a partir da extinção da Príncipe do Grão-Pará. Então, na verdade, esse ramal São Bento-Ambaí ele só foi aberto por causa da erradicação da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará. O objetivo foi esse. Só que subindo por um outro trecho, né, a partir de Japeri. Bom, dentre as classes de trens que circularam no ramal São Bento-Ambaí, podemos registrar os trens passageiros que partiam de Japeri com destino a Três Rios pela Serra de Miguel Pereira, ou seja, não mais pela Serra de Petrópolis, que tiveram seus itinerários alterados para partir de Barão de Mauá, o que foi feito por apenas 4 meses, ou seja, durante 4 meses, os trens de passageiros passavam ali pelo lote 15, só durante 4 meses, tá? Isso foi logo no seu início, 1968. Até porque a tarifa ali era bem mais cara, né? A tarifa de suburbano pela Estrada de Ferro Central do Brasil, até Japeri, ali passando por Nova Iguaçu, era muito mais barata, tá? Podemos dizer que o trecho São Bento-Ambaí, né, logicamente,
teve tráfego intenso entre os anos 68 e 1980, entrando posteriormente em decadência até ser abandonado pela Rede Ferroviária Federal por volta de 88. Ou seja, eu posso concluir aqui que o ramal São Bento Ambaí ele foi extinto oficialmente em 88, mas os trilhos ficavam lá. Eu lembro que em 88, 89 eu passava naquela região ali, eu vi os trilhos pelo lote 15, só que só passava por ali trem de carga esporadicamente, era muito raro passar, tá? Eu já consultei alguns amigos meus que viviam, né, até mais velhos do que eu, logicamente, eu só tenho 45 anos, que eles falam que em 1994, 93, 94, ainda era possível observar trens de carga, né, compostos com diversos vagões, diversas composições, passando ali pelo lote 15, né, em direção à refinaria Duque de Caxias, ou em direção a Duque de Caxias mesmo, ao centro de Caxias. Eu não lembro disso, mas eles dizem isso. Mas com toda certeza os trilhos foram retirados totalmente em 1996, tá? Eu vou fazer uma ampliação daquele mapa ali para vocês observarem. Eu vou colocar aqui que aqui, ó. Vendo? Essa primeira linha aqui, ó, eu vou mostrar com a mão aqui mesmo. Essa primeira linha aqui, ó, é a linha da Estrada de Ferro Leopoldina. Tá vendo? A original, a Estrada de Ferro a que foi retificada, né, em 1911, do Ganha-Macho, antiga estação de Sarapuí, até Campos Elíseos, estação de Arquitetura. Tá? Do lado foi aberto aqui o ramal eletrificado. E aqui era o início do triângulo de reversão, São Bento Ambaí. A estação de São Bento ficava nessa localidade aqui, ó, aquela que eu mostrei da foto. Existe um imóvel aqui vestigial, que eu nunca fui lá, mas eu pretendo ir, para saber se existe o vestígio dessa estação, localizado no início da bifurcação do triângulo de reversão. Tá? Bom, e eu consigo perceber também, andando mais um pouco aqui pelo ramal São Bento Ambaí, tá vendo aqui, ó? Eu vou tentar descer aqui onde era a unificação do ramal São Bento Ambaí ali na antiga Avenida Presidente Kennedy, né? Nós temos aqui a Presidente Kennedy amarelo, que é a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, nós chamamos Presidente Kennedy. Ó, Avenida Beira-Linha, tá vendo aqui, ó? Avenida Beira-Linha, aqui passava o ramal São Bento Ambaí, tá? Aí vamos lá, continuando aqui, ó, justamente nesse ponto aqui, eu vou descer aqui, ver se consigo descer, né? Bom, consegui. Deixa eu girar mais aqui um pouco a tela. Aqui. Aqui é o trecho da Presidente Kennedy do lote 15. Tá vendo? O ramal ficava aqui, ó. Eu vou andar mais um pouco. Aqui. Aqui passava o ramal São Bento Ambaí. Tá vendo? No lote 15. Rua Beira-Linha. Aqui a Presidente Kennedy. E o ramal passava do outro lado aqui, ó. Essa loja de material, tem uma loja de material de construção aqui bem antiga. Aqui passava, meus amigos, o ramal São Bento Ambaí. O trem passava no lote 15 nesse trecho aqui, ó. Aqui eu tô vendo aqui a visão em direção ao pilar, tá? E girando a imagem em direção ao centro do lote 15, que é aqui. Ramal São Bento Ambaí. Inclusive teve um acidente nesse ponto onde está a mãozinha aqui, ó. Em maio de 1986, onde um trem cargueiro, que essa linha estava ativa ainda, estraçalhou um ônibus de uma empresa conhecida, uma empresa de ônibus conhecida em Caxias, onde morreram 17 passageiros, né? E a partir desse acidente de 86, no ramal São Bento Ambaí, nesse ponto exatamente do cruzamento com a Presidente Kennedy, existia uma cancela aqui com 2 linhas, logicamente, em maio de 86, que se pensou em erradicar essa linha por causa desse acidente. Alguns dizem isso.
né? Pelo menos é assim, é o que alguns ferroviaristas dizem, né? Os acidentes nesse trecho eram frequentes por causa da cancela. É isso aí, pessoal. Ramal São Bento, Ambaí, um ramal ferroviário que passava no atual bairro do Lote 15, ali no limite, pertencente logicamente a Belfor Roxo, no limite já com o Duque de Caxias. Eu morei no Pilar, eu lembro dessas linhas férreas que atravessavam o Pilar, né, nos anos 80. Eu cheguei no Pilar em 81, 82 e até 88 eu lembro de ter visto trens passarem nessa linha, e até 93, 94 eu lembro dos trilhos. Depois eles começaram a ser extraídos desse local. Só restou o leito que se tornou na rua Beira-Linha, tá ok? Ramal São Bento, Ambaí, um forte abraço para vocês. Valorizem a história da Baixada Fluminense, porque se você quiser conhecer o seu futuro, valorize o seu passado, porque ele já foi muito glorioso. O passado ferroviário em Duque de Caxias, ele é muito glorioso e precisa ser mais conhecido. O trem já atravessou o bairro do Lote 15 ali, entre Belfor Roxo e Duque de Caxias. Muito obrigado a todos vocês.